Eu sempre chamo o Sérgio, primeiro que eu acho ele um jornalista maravilhoso, sério, tranquilo, que apura as fontes, ele toca lá o Projor, né, e o Comprova, enfim. Então, o Sérgio, ele é um editor-chefe do projeto Comprova, secretário executivo da Abrage e presidente do Projor, Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, onde também coordena o Atlas da Notícia. Ou seja, ele é um cara absolutamente focado, né, em trazer a verdade, em desmascarar a mentira, né? A gente falou uma vez, né, Sérgio, que a mentira ela é muito barata, é muito fácil você mentir, né? E é muito caro, a verdade é muito cara, né? Porque toda vez que você vai apurar e vai checar para ver se aquilo é verdade ou não, isso custa, né? Já a mentira não, você fala qualquer coisa, publique, ponto, né? Enfim, e aí hoje o Sérgio é nosso convidado para falar justamente de IA e das eleições, né? Então, Sérgio, acho que a palavra é tua. Agora, eu tenho uma perguntinha que eu quero te fazer, que é o seguinte: como é que eu consigo saber se aquilo é uma IA ou não, se a pessoa, quando ela está publicando, ela não coloca que é IA? Porque, assim, outro dia circulou um vídeo aí do Ulisses Guimarães dizendo, falando mal de um ex-presidente, né? E aí, sabe, em preto e branco, perfeito, com a voz do Ulisses. Você olha aquilo, você fala assim, de cara, eu achei que era verdade. Aí o Demetrios falou assim para mim, não, Regina, isso é IA. Eu falei, nossa, tudo bem, imagina, né? Agora, como é que a gente consegue, né, saber se aquilo é uma IA, se não é uma IA? Como é que a gente se defende disso, né? A gente estava falando disso ontem, né, Hélio, também. Como é que a gente se defende Sim. disso? Como é que a gente se defende da mentira? E principalmente da mentira eleitoral, tá? Agora a palavra é sua, não abro mais minha boca, pronto. Eu tenho umas notas aqui que eu gostaria de seguir daqui a pouco, falando um pouco sobre o cenário que eu estou vendo para esse ano e alguns pontos de atenção que eu acho que nós todos devemos ter como jornalistas. Mas, tentando responder de pronto, assim, a tua provocação inicial, eu diria que há várias formas de tentar identificar os conteúdos gerados com inteligência artificial, né? Isso muda constantemente, né? Isso muda constantemente, porque a evolução dessas ferramentas é uma evolução muito rápida, né? Eu acho que não faz 3 anos desde que a gente viu aquelas fotos do Papa com aquele casaco branco e que chamou a atenção do mundo para a capacidade de geração de conteúdos sintéticos próximos da perfeição, né? É um tempo muito curto, e de lá para cá, isso mudou muito também, né? Você não tem, você até o ano passado, eu diria, que você ainda podia orientar as pessoas a procurar imperfeições nas imagens, por exemplo, né? Então, ver se, por acaso, um conteúdo de fundo está desfocado, se a pessoa tem todos os dedos da mão, se a pessoa tem alguma imperfeição nos olhos, aqui no pescoço, nas orelhas, se, principalmente, orelhas e olhos, né, que você tem dois, e mãos talvez também, se eles são simétricos, né, esse tipo de imperfeição na geração você ainda podia detectar. Durante o período da, da guerra lá em Gaza, a gente viu surgir uma série de outros conteúdos gerados por IA, que tinham a mesma imperfeição, mas que começaram a utilizar elementos que eram capazes de provocar uma reação emocional tão forte que você, por mais que tivesse atenção, e a atenção é muito precária nos ambientes digitais, mas por mais que você tivesse atenção, esse impacto emocional daquelas imagens sequestrava a sua atenção. E você não percebia esses elementos, essas imperfeições das imagens, né? Vou dar um exemplo para vocês.
uma foto de um menino que eu uso muito, usava, não uso mais, porque isso praticamente deixou de ser uma questão. Mas, assim, um menino em Gaza, soterrado, metade do corpo soterrado com escombros de uma explosão, já tem uma carga emocional por se tratar de uma criança. Nessa criança, se você olha somente para ela, você vai detectar que tem os cachinhos do cabelo que não se ligam à cabeça, que ela tem dedos que se sobrepõem aos dedos da mão, e... Só um instantinho aqui, desculpe, que começou a tocar meu telefone. Então, tinha esses mesmos elementos de imperfeição, só que além do fato de ser uma criança, as imagens traziam junto um gatinho. Então, tem uma carga tão forte emocional naquela cena que era impossível que você detectasse com facilidade aquilo ser gerado por inteligência artificial na medida em que o impacto emocional ele se sobrepunha a qualquer capacidade crítica diante daquilo. A gente está num outro momento agora, que é um momento de absoluta perfeição naquilo que se consegue fazer, né? Então, você detecta com muito mais dificuldade as imperfeições, né? Então, se tornou muito mais difícil. Por outro lado, você tem alguma condição, com algumas plataformas, de, muitas vezes, você identificar alguma marca d'água que foi gerado por IA, embora você possa encontrar no próprio Chrome hoje extensões que ajudem a tirar essas marcas d'água, mas você pode utilizar algumas ferramentas que são ferramentas de detecção, como o SynfID, por exemplo, que é uma ferramenta mais conhecida por jornalistas, mas que hoje está acoplada ao Gemini. Então, utilizar o Gemini para fazer essa verificação, quando é um conteúdo gerado por uma IA do Google, você consegue detectar isso, tanto para texto, quanto para áudio, quanto para imagem. Então, essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que não dá conta de todo a amplitude, todo o manancial de questões de conteúdos que são gerados por IA, né? Alguns deles, eles pecam pela perfeição, então você vai ver rostos que não têm nenhuma imperfeição, que são perfeitos, que não têm nenhuma marca, essas coisas assim, que podem suscitar algum tipo de dúvida sobre aquilo que estão trazendo. Mas o que eu mais recomendo como jornalista, e acho que é difícil que as pessoas tenham esse nível, esse grau de atenção para esse tipo de conteúdo, é que a gente faça a análise de contexto das imagens que nos pareçam, de alguma forma, ou mais sensacionais, ou alguma coisa que nos surpreenda, e que a gente possa entender aquilo como uma notícia. Então, tentar entender se aquele contexto faz sentido, se a gente consegue buscar imagens dessa mesma cena, dessa mesma situação, para tentar identificar se a posição daquelas pessoas é a mesma, se elas estavam vestindo as mesmas roupas, se faz sentido que aquela cena esteja associada a um evento que as pessoas tenham falado. Então, é, essa, essa análise de contexto, que é algo muito pessoal, né, muito, que exige muito do olhar do jornalista para tentar identificar naquela imagem, por exemplo, pistas que possam ajudar a fazer uma investigação em paralelo, rápida que seja, para buscar inconsistências dessa imagem, eu acho que é a melhor forma de se fazer isso. Para o jornalismo, eu não acho que seja uma notícia ruim, porque ela faz com que o olhar do investigador se torne muito relevante. Para a população em geral, acho que é muito ruim, porque você está num momento de, como eu falei, de atenção muito precária, e você não vai poder exigir das pessoas que façam isso, que cheguem a esse ponto, né? Ainda mais se esse tipo de conteúdo, de alguma forma, confirmar as crenças que as pessoas já têm sobre um determinado personagem, sobre um determinado assunto, né? Então, minha recomendação como jornalista e para jornalistas
é que a gente faça cada vez mais, ou tente fazer cada vez mais, análise de contexto daquilo que a gente recebe. E aí a gente pode usar a inteligência artificial para isso, né? No Comprova mesmo, a gente já criou vários prompts que nos ajudam a fazer análise de contexto desses conteúdos e que são, se a gente não deve confiar neles totalmente, eles pelo menos podem nos dar pistas que nos ajudem a fazer uma investigação. Então, não sei se respondi, não é uma resposta fácil, mas eu acho que é o melhor caminho que a gente tem para fazer a investigação de conteúdos gerados por IA hoje em dia. É que a maior parte da população não tem essas noções, né? Não, por isso que ela precisa do E jornalismo. aí, e quando você começa a disseminar uma mentira, ela espalha como rastilho de pólvora, né? E aí fica muito difícil você combater isso, muito difícil mesmo. Eu acho que cada vez mais a gente precisa de mecanismos ágeis e rápidos para coibir isso, né? A questão da velocidade, ela é imperiosa, né, para isso. E é realmente a nossa Eu não sei maior. se você pode me dizer, Sérgio, se você tem esse dado, se você já pensou sobre isso. Em quanto tempo uma mentira que é postada com IA, ela se espalha assim e rapidamente as pessoas começam a achar que aquilo é verdade, se ninguém fizer nada? Eu não tenho esse dado, mas o que eu posso te dizer, acho que posso afirmar, é que, por exemplo, um áudio no WhatsApp, né, que é um lugar que recebe muito bem conteúdos em áudio, e os conteúdos em áudio são os mais difíceis às vezes, da gente desmentir ou investigar, né, porque você não tem outros elementos juntos. Um conteúdo em áudio, em pouquíssimas horas, ele é capaz de fazer um estrago muito grande, né? Então, por isso a preocupação de, em momentos anteriores a uma eleição, digamos ali as 48 horas que antecedem a abertura das urnas, é o período mais crítico quando a gente pensa em IA hoje, porque é o período em que essas coisas podem circular, ganhar uma um alcance impressionante, né, de chegar a quase todo mundo, com muita rapidez, e não dá tempo sequer da gente Reagir. reagir. Né? Porque você precisa de um tempo, primeiro que é o tempo de detectar o crescimento daquele conteúdo. Né? Quando ele vai para o WhatsApp, ok, muita gente faz, e às vezes até projeta coisas a partir de grupos que seleciona e grupos que acompanha. Mas se isso não passa imediatamente por esses grupos, passa por outros, porque existem milhões de grupos, você pode não detectar. E você pode detectar e não sentir que aquilo é algo relevante naquele momento. Porque para identificar que ele é relevante, você precisa identificar de alguma forma o nível de interação que esse conteúdo vai ter. Né? Então, antes você tinha algumas aplicações, como o CrowdTangle, por exemplo, que era da Meta, e a Meta simplesmente nos tirou a possibilidade de continuar utilizando uma ferramenta como aquela, que você podia detectar com muito mais rapidez aquilo que estava crescendo, né? Você ainda tinha, com o uso de APIs, a possibilidade de, inclusive, projetar, em função das contas que estavam envolvidas e do tipo de conteúdo, você conseguia projetar o alcance que aquilo teria nas próximas horas, né? Se antecipar isso e aí começar antes a fazer o trabalho de investigação. Hoje você não tem mais essa condição, você não tem mais essas ferramentas à sua disposição para fazer esse tipo de coisa. Né? Então, o que as pessoas fazem? Elas utilizam alguma possibilidade de olhar isso no X, ou acompanham via WhatsApp, porque fazem monitoramento de alguns grupos, e assim vai. Então, você tem alguns elementos ali que não necessariamente vão corresponder ao todo e que você pode perder muita coisa. Então, se você perder num intervalo de 48 horas, se você perder 12 horas e pensar que as pessoas estão dormindo nas outras 8, você perdeu metade do tempo. Se você vai começar a investigar e
no pré-eleitoral, que é no final de semana, por exemplo, talvez você tenha mais dificuldades de obter as informações, a eleição, a votação começou e você não conseguiu fazer absolutamente nada para o público em relação àquilo, né? Então, mesmo a gente está num ponto em que mesmo o trabalho de verificação de fatos, ele está mudando, porque nós mesmos no Comprova, a gente não tem mais tratado a verificação como simplesmente um trabalho de desmentir algo que esteja circulando com muita viralização e que seja enganoso ou que seja falso, né? O que a gente pretendeu fazer foi transformar cada uma das investigações, e aí meu compromisso com essa velocidade, ela reduz, mas transformar isso numa peça de letramento para tentar levar para as pessoas informações que as ajudem diante da desinformação, tomar algum tipo de precaução, de pelo menos não compartilhar, não levar adiante, ou não fazer alguma interação que possa ativar ainda mais os algoritmos, né? Porque isso é uma coisa que muitas vezes a gente faz, de ver uma coisa que é tão absurda e interage com aquilo para dizer que não é verdade, ou para fazer qualquer coisa, e ao fazer isso, a gente carrega com a gente toda a nossa rede para interagir e ativar os algoritmos daquele tipo de conteúdo, né? Então, acho que tem todas essas questões. Seguimos nas perguntas e respostas, ou você quer que eu fale um pouco sobre o cenário? Não, fala sobre o cenário, desculpa, é que eu queria primeiro matar Não, essa não, minha curiosidade. Não, de maneira faz a nenhuma. tua apresentação agora, por favor, De Sérgio. maneira nenhuma. Eu não vou fazer uma apresentação, mas tem alguns pontos que eu anotei que eu Sim, achava que era que eu interessante acho que falar para vale a pena. vocês. Tá. Não, beleza. Então, acho que a gente está no momento, em um cenário em que é, os conteúdos falsos, enganosos, eles são cada vez mais sutis, né, mais difícil de detectar, como a gente já falou. Você mencionou, né, que o papel da checagem, a gente já falou outras vezes, né, que era aumentar o custo da mentira, e a inteligência artificial faz o contrário, ela reduz o custo da mentira e aumenta o custo da checagem, então isso nos apresenta um desafio a mais, né? Só que, se a gente pensar, essas técnicas de persuasão que são utilizadas pelos agentes maliciosos, né, de desinformação, que criam desinformação, que querem, de alguma forma, modificar a opinião das pessoas sobre um determinado ponto, é, são as mesmas há 25 séculos, né? Nós estamos falando ali de três pilares essenciais da persuasão, da propaganda, de tudo que são a capacidade de argumentação, a capacidade de gerar alguma reação emocional e a autoridade de quem comunica, né? Essas são as três coisas básicas de quem produz desinformação, seja usando IA ou não, para convencer as pessoas, né? E são também, se a gente pensar, o pilar básico dos golpes digitais. Os golpes digitais se utilizam dessas mesmas ferramentas e elas contam com um quarto pilar ali, que daí não é parte daquilo que é produzido, mas de como as pessoas recebem, que é a ganância, né? Você quer ter alguma vantagem, você quer, de alguma forma, ter um atalho para chegar numa condição que seja melhor, né? E isso, de alguma forma, mascara as pessoas, elas não percebem isso e acabam caindo em golpes digitais. Mas a base esses três pilares da persuasão estão presentes em tudo isso, né? Estão presentes em todas essas etapas de convencimento das pessoas para algo que não é real, para algo que não é verdadeiro, né? O que a IA faz? A IA tenta potencializar tudo isso, automatiza os processos, acelera a distribuição, né? E aí eu acho que o que é mais danoso é que isso corrói a confiança naquilo que está circulando nos ambientes digitais, né? E essa confiança, ela é impactada de diversas maneiras, né? E ela provoca, inclusive, uma ruptura
nessa base de conhecimento comum que nos faz uma sociedade, né, que nos permite viver em sociedade, né. A quebra da confiança é talvez o dano maior provocado pela desinformação, pelos golpes e tudo que transita nessas plataformas de redes sociais, né. Tem um dado interessante que eu ontem, conversando com a Daniela Machado da Educamídia, e depois eu vi que ela registrou isso no LinkedIn, ela estava comentando sobre o painel de integridade da informação, né, que foi lançado agora, alguns dias pela CGI, por outras organizações aí que lidam com a internet, né, e ela fez nessa postagem no LinkedIn uma analogia que eu achei muito interessante com os índices de desemprego, né, ela citou aquele termo desalento, né, de quem já não quer mais buscar um emprego, embora esteja, né, no grupo de pessoas que poderiam estar ativamente trabalhando e tal, mas que já não buscam porque não veem esperança naquilo e tal. E ela traz um pouco essa coisa do desalento para descrever esse desengajamento informacional da população, né, que o painel, de alguma forma, identifica, né. E eu acho que esse é um quadro adicional, né, ao problema da desinformação que a gente vai encontrar, que as pessoas não ligarem mais para isso, né, não ligarem mais para um conteúdo que seja falso, que seja enganoso, né. Eu lembro, em 2018, de eu falar para um amigo que aquilo que ele estava falando de um determinado candidato era falso, né? A gente já tinha provado que era falso. E ele dizia assim, por mim, eles que provem que são inocentes, que merecem, né? Então, tem um pouco dessa coisa, né? Essa pesquisa, ela mostra que 34% dos usuários de internet de 16 anos ou mais concordam que não vale a pena pesquisar se as informações que recebem são verdadeiras ou falsas. 34%. 33% concordo que não adianta checar se as informações são verdadeiras ou falsas, porque isso não vai mudar a opinião das outras pessoas. Eu lembro de um curso que a gente fez há um tempo atrás para pessoas com mais de 50 anos, que a gente tinha uma divulgação enorme. Ana Maria Braga foi a propagandista desse curso, que a gente fez com a Pointer. A gente teve milhões e milhões de acessos ao vídeo que ela falava sobre isso. A página onde estava o curso tinha muita audiência, só que ninguém fazia o curso. Ninguém fazia o curso. E as pessoas que fizeram o curso, a gente fez uma pesquisa, a SPM fez uma pesquisa e mostrou que houve, sim, melhora quando as pessoas aprenderam a identificar um pouco mais a desinformação. Só que os outros, por que tinha tanto acesso e a gente não conseguia que as pessoas fizessem o curso, né? O curso era bem feito, era o Boris Casoy e a Lilian Vitfib, que falavam com esse público, né, mais ou menos dessa mesma faixa etária. E conversando com as pessoas, todo mundo dizia, não, mas eu passei para toda a minha família, passei para um amigo meu que caiu em desinformação e tal. Ninguém fazia porque achava que não precisava, que achava que isso não afetava, né? Então, essa consciência de que afeta era muito importante que a gente tivesse. Outros 30% dizem que não vale a pena pesquisar, e 27% acham que não faz diferença para a vida deles se as informações são falsas ou verdadeiras. Então, isso aqui é o próprio desalento, né? Isso é o próprio desalento. E se essas pessoas, elas estão com esse sentimento e são elos importantes de uma cadeia de disseminação de desinformação, elas continuam alimentando algoritmos, continuam alimentando a desinformação, sem se dar conta do que estão fazendo, sem se importar com aquilo que estão fazendo, né? Bom, e aí, não sei se você quer falar sobre isso ou eu posso falar dos pontos de atenção. Me diga. Fala dos pontos de atenção, que eu acho importante. Tá. Agora, o Marcelo Rainho, os outros jornalistas que estão aqui presentes também, o Hélio, quem quiser fazer pergunta para o Sérgio, fica à vontade para fazer, tá? Só botar a mãozinha aí, tá? Tá legal. Eu não vou tomar muito tempo aqui com essa parte, mas eu acho que são coisas que a gente tem que pensar para o período eleitoral agora, relacionado à desinformação, relacionado à inteligência artificial, né? Acho que o primeiro ponto de atenção é áudio, né? Já falei um pouco disso, mas elas podem,
os conteúdos sintéticos de áudio, eles podem ser uma ameaça maior do que de vídeo, né, já que é uma produção mais barata e mais difícil de detectar, e como eu falei, circulam com muita facilidade em aplicativos de mensagem como o WhatsApp, né, que tem uma base, praticamente todo mundo no Brasil usa o WhatsApp, todo mundo recebe e acessa com muita rapidez, né, a não ser que você tenha muito volume de coisas ali, é difícil que você deixe coisas para trás, e se você acha que é uma coisa muito surpreendente e tal, você também compartilha com seus grupos de amigos com enorme facilidade, né? Outra coisa que a gente não percebe muito, que é a influência estrangeira na eleição, né? Uma das coisas que a gente tem visto é o fenômeno da lavagem de notícias, eu não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas são conteúdos que muitas vezes são produzidos por agências internacionais, agências de governos, e que são reproduzidos sem a fonte em veículos aqui no Brasil. Então, o site, eu reproduzo algo que é um conteúdo preparado por uma agência ligada a um determinado estado, que tem intenção de influenciar de alguma forma a eleição, ou alguma opinião das pessoas no país, e simplesmente se retira aquela fonte e todo mundo fica repercutindo aquele conteúdo, porque é um conteúdo de graça, muitas vezes que parece ser um bom conteúdo e tal. Então, acho que a influência estrangeira é algo que a gente tem que ter atenção, a gente não mapeia isso com muita facilidade, mas é algo para os jornalistas estarem atentos, né? Outra coisa é uma crise de autenticidade, né? A gente já viu isso, principalmente nas eleições de 2018, quando se começou a falar muito de desinformação, em que vários sites de candidaturas criaram as próprias páginas de checagem. E muitas vezes se via nessas páginas checagens para conteúdos falsos que não circularam. Então, o, o político se colocando como vítima de uma desinformação que não existe, que eles criaram ou interceptaram, mas que não tinha alcance, não tinha nenhuma relevância para se mostrar como vítimas, né? E aqui o que a gente acha que pode acontecer nesse ano é que vídeos reais, vídeos verdadeiros ou conteúdos reais que possam implicar alguns políticos e que possam servir como denúncia contra malfeitos de políticos sejam taxados por eles de conteúdo sintético criado com inteligência artificial para se prevenir disso, já que está todo mundo falando que a inteligência artificial gera deepfakes e tal, né? Então, eu acho que isso é uma questão, e aí pode ter uma inundação também de conteúdo sintético de baixa qualidade, é, que pode levar a uma exaustão do público, ou ampliar essa exaustão do público que a gente já falou, né? Porque se tudo pode ser falso, né, o valor do conteúdo ele cai, né? Facilita, abre espaço para que esses atores mal intencionados neguem as verdades, né? E distribuam mais desinformação. Acho que um outro ponto que a IA pode colaborar muito para ampliar a desinformação é o microdirecionamento, né? O uso de grandes bases de dados para analisar dados de eleitores e usar esses eleitores como alvo, né, de mensagens personalizadas, né, explorando vulnerabilidades que essas pessoas tenham, desde vulnerabilidades psicológicas, crenças religiosas, né, preconceitos específicos de subgrupos de eleitores com base nos rastros digitais que essas pessoas deixam, né? Então, essas grandes bases de dados para entender o que pode influenciar mais esses grupos de pessoas, acho que é uma possibilidade muito grande para essa eleição. Eu acho que dá para lembrar, né, microdirecionamento foi uma coisa muito falada na época do Cambridge Analytics, né, nas eleições 2016, né, no Trump, e depois em outros momentos também.
uso de IA para gerar um tipo de guerrilha digital, né, com ataques e provocações contra candidatos e governos, visando provocar uma indignação constante contra esses atores. A gente já está vendo isso, né? Ontem mesmo estava lendo, acho que na BBC, um caso de um motorista de aplicativo no Rio de Janeiro que criou uma personagem que ele diz que criou a luz da avó, um personagem que ele criou chamado Dona Maria no Instagram, e que faz ataques muito muito fortes à política, ao sistema, essas coisas todas, e eu entendo que isso é sempre uma coisa perigosa, porque a gente vai encontrar pessoas que estão se sentindo nessa mesma situação, que vão se identificar com esse tipo de discurso, e daqui a pouco vão continuar ou compartilhando ou, ou dando suporte, né, para conteúdos que nem sempre são conteúdos verdadeiros, né, em função da reação, né, que as pessoas têm ao que eles chamam de sistema. Violência política de gênero, né, as deepfakes pornográficas, né, para atacar e silenciar candidatas mulheres e talvez LGBTQIA+, também, colocando as mulheres, principalmente, em situações pessoais e morais para minar a credibilidade dessas candidatas. A gente já viu isso nas últimas eleições. A Tabata Amaral foi alvo desse tipo de ataque, né, com imagens criadas com inteligência artificial e que circularam muito nessa época, e acho que a gente tem agora uma possibilidade bastante grande de que isso se amplie ainda mais. Diga, Regina. Não, é que hoje a ministra Carmen Lúcia, quando ela se manifestou ontem, inclusive, acho que ela estava aqui na Fundação Fernando Henrique, e ela disse que ela tem notícia de pelo menos 30 mulheres que tiraram a candidatura, em função dos ataques à família, parentes, essa coisa toda, porque, como ela mesmo diz, quando você faz o ataque para o homem, você faz com relação à capacidade dele profissional. Quando é para a mulher, são ataques misóginos, são ataques homofóbicos, são ataques pessoais, né? Então, Exatamente. esse diferencial é muito forte, faz com que a mulher acabe desistindo. A própria Carmen Lúcia disse, né, que a família dela está pressionando, inclusive, para deixar o Supremo, Sim, eu porque imagino. os ataques né, vão para o pessoal e de uma forma muito, muito perigosa, né? Enfim, era isso que eu ia dizer, porque o da mulher é muito pior. Margot, você tem para falar o quê? Oi, Sérgio, prazer revê-lo. Prazer todo meu. Regina, estava pensando aqui em duas questões. Uma é que você citou, que é a autoridade, né, o peso de quem comunica. Uhum. Isso mudou gigantescamente, né? A gente hoje tem o peso de quem comunica esfarelado em influenciadores e nano-influenciadores, né? Então, não mais importa tanto o veículo de comunicação que tem o maior alcance do país. E acho que um caso que a gente teve muito recente, falando em Tabata, né, foi que ela conseguiu provar que o Marçal estava usando nano-influenciadores e meteu um processo. E tirou ele do jogo com esse processo, né? Então, é muito fácil propagar quando você paga pessoas comuns para republicarem aquilo, né? E é uma tática que, não, acho que em 2018, eu acho que a gente não passou por isso, né? A gente tinha outras formas de entrar em pânico com os absurdos que apareciam, mas que atualmente virou regra, né? Então, ter um lado B nas campanhas que é destinado para
produzir ataques, falar mal dos outros candidatos, e isso gera volume, cada um compartilhando nos seus grupos, e não passa no nosso radar às vezes, né, Sérgio? Uhum. Acho que esses dois pontos me chamam a atenção, e ainda hoje eu sinto muito aquela angústia de quanto um debunking consegue atingir quem precisa ser atingido, né? Como fazer o debunking chegar no cara que tem aquela crença? Porque, normalmente, onde os debunkings são feitos, é onde já está o pessoal mais esclarecido, o pessoal que já não cairia facilmente nessas armadilhas, né? Mas como é que eu faço para um debunk alcançar a periferia, alcançar um sistema de uma religião? Como, né? Se ele fala, essa TV é do diabo, não sei o quê. Então, eu acho que isso é muito... Não sei se um dia a gente consegue solucionar esse problema, e se existem já novas tentativas que você está pensando, mas são coisas que me deixaram bastante angustiadas na cobertura de 2018, assim, acho que foi, sinceramente, meu trabalho mais tóxico na minha carreira. A minha esposa fala que eu trabalho com chorume, eu digo que eu trabalho no pré-sal do chorume. Mas Vou anotar. deixa eu tentar comentar aqui isso que vocês estão falando, tá? Bom, sobre a questão do debunking, do desmentido, da verificação, isso é uma coisa que a gente vem há muito tempo conversando no Comprova. E eu tinha comigo uma frase de um colega inglês, fundador do Africa Check, que uma vez ele escreveu no Twitter, eu guardei isso e usei em muitas apresentações que eu fiz, que dizia o seguinte, que a gente devia... ele fazia um paralelo com a questão da verossimilhança, né? Porque a verossimilhança é algo muito importante para quem vai, de alguma forma, quem tenta ludibriar as pessoas, né? Precisa ser algo verossímil para que as pessoas tenham recebam com mais facilidade aquilo, né? E ele dizia que a gente devia tentar entender o núcleo, identificar o conteúdo, o núcleo de verdade que a desinformação tem, que ela usa, e ser compreensivo com as pessoas e mostrar para elas que a gente entende por que elas caíram naquele tipo de armadilha ou de desinformação, né? E a gente no Comprova no ano passado, a gente fez uma mudança, que foi uma mudança, eu acho que bastante significativa, porque eu pensei do seguinte, bom, como é que eu não consigo chegar nas vítimas da desinformação se eu tenho 42 veículos que falam com regiões, o Comprova tem veículos em 19 estados da federação, né? Então, a gente tem, se eu pensar assim, uma cidade que seja... Eu não vou falar isso agora, porque senão eu vou ter que usar exemplos de direita e esquerda, vou deixar por isso, mas que seja mais influenciada, uma cidade que seja mais influenciada por um determinado tipo de candidatura, e que seria avessa ao desmentido de algo que contraria aquela candidatura. Se eu tenho veículos que chegam bem, que são respeitados nesses locais, por que eu não consigo chegar nas pessoas, né? E aí a gente fez uma modificação, uma mudança que foi bastante drástica, assim, que foi, primeiro, abolir as etiquetas de falso e enganoso. A gente aboliu, não tem mais etiquetas. A segunda coisa é usar só títulos afirmativos. Não se usa, não se repete a desinformação, mesmo enquanto negação. Então, você não dá margem para que de novo, é difícil usar os exemplos, mas que vai colocar um adjetivo e um sujeito
que estão circulando como desinformação juntos na mesma frase, entendeu? Então, que sejam títulos afirmativos do que é verdade. Elas perdem força, ok, perdem força, mas a gente não reproduz a mentira. E a verificação, ela deixou de ser uma verificação que só desmente um conteúdo enganoso. Ela é uma verificação que vai fazer o desmentido do conteúdo, mas vai pegar outras duas coisas, que são importantes para que as pessoas entendam como funciona a desinformação, que é quais as táticas, e aí a gente mapeou 22 táticas diferentes, usadas por desinformadores, e a gente mostra em que parte exatamente daquele conteúdo foi utilizada aquela tática, e aí o terceiro, que responde um pouco aquilo que você falou, que é explicar, bom, essa pessoa tem autoridade para falar sobre o que ela está falando? Essa pessoa, ela morando no interior de São Paulo, ela pode ter presenciado, só ela, um beijo que a primeira-dama brasileira possa ter dado no presidente francês, por exemplo, lá em Paris, né? Chamando atenção para esses pequenos detalhes, que, por exemplo, como é que só essa pessoa sabe disso? Como é que você pode acreditar que essa pessoa que não tem absolutamente nada a ver com esse assunto pode ter testemunhado aquilo e só ela esteja divulgando esse tipo de coisa, né? Então, a gente transformou a verificação, a checagem, numa peça de letramento midiático, que permite que você, lendo aquilo, possa, de alguma forma, se preparar para outras peças de desinformação que você for receber, né? Ele serve como isso, como letramento, que eu acho que é uma coisa importante. A autoridade nesse ambiente é isso, a gente não trata a autoridade para falar dos temas da mesma forma que trata nos meios analógicos e tal. Então, essa autoridade, ou a falta de autoridade, nem sempre é percebida, porque ela pode ser alguém que argumente muito bem pode ocupar esse espaço, alguém que não exista pode ocupar esse espaço, né? Alguém criado sinteticamente pode ocupar esse espaço, e as pessoas conferem autoridade, muitas vezes, em função do tipo de narrativas que elas usam, né? Então, esse ponto. E aí, respondendo a questão da Regina, sobre a questão de gênero, nós chegamos a ter no Comprova protocolos específicos para diferentes repórteres. Então, assim, é tão grave o tipo de ataques que as mulheres recebem, e sobretudo se elas forem repórteres negras, por exemplo, se forem mulheres negras, elas são muito mais suscetíveis de ataques. A gente tem raríssimos ataques a repórteres brancos, ou repórteres homens, e tem muitos, eu não sei dizer exatamente quantos, mas tem muitos ataques a mulheres e mulheres negras, que nos levaram a criar um protocolo específico para isso. Que, assim, uma repórter negra, ela não pode se dar ao direito de cometer um erro de digitação, porque a gente tenta falar sempre com quem publicou, com quem disseminou a desinformação. Tá? Esse é um ponto nosso, assim, a gente sempre tenta falar. Se essa repórter, na tentativa de buscar um outro lado desse sujeito que publicou, dessa pessoa que publicou uma determinada peça de desinformação, ela cometeu um erro de digitação, ela fatalmente vai ser exposta, e a autoridade dela, enquanto jornalista, vai ser questionada, e vão dizer, olha, veja quem está fazendo, quem faz parte do Ministério da Verdade. Então, é incrível isso, e a gente vê isso no dia a dia, assim, tá? E aí vou falar só duas últimas coisas aqui, já dou a palavra para vocês, tá? Só para não perder, que uma delas, um dos pontos de atenção é a apropriação do jornalismo, né? Então, simulação da linguagem jornalística, recriação sintética da voz e da imagem de jornalistas, né, conhecidos, né, pessoas conhecidas, para conferir veracidade às narrativas sintéticas. Então, no momento em que você tem
ataques ao jornalismo, eles ainda se valem do jornalismo para tentar conferir autenticidade para os conteúdos que publicam, né? E acho que daí tem uma coisa que pouca gente fala, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está muitas vezes se referindo à perfeição da recriação sintética de determinadas situações, que me parece aí, olhando um pouco para 2018, o que a gente deve notar nessas próximas eleições é conteúdos criados com inteligência artificial, conteúdos sintéticos que se apropriam da imagem da voz de um determinado candidato, mas que, para não dar a aparência de algo criado com inteligência artificial, porque parece perfeito demais para ser verdade, vão fazer redução da qualidade do áudio ou redução da qualidade das imagens para disfarçar os conteúdos gerados por IA. Então, eu espero não é espero com esperança, tá? Mas eu imagino que a gente vai ter muito esse tipo de coisa, porque a gente já via antes, né? Conteúdos verdadeiros de uma determinada situação, de um determinado contexto, que eles reduziam a qualidade daquele conteúdo para que você não pudesse identificar pistas para investigar aquilo e tentar para provar que aquilo se trata de um outro contexto, de uma outra cena que não tem nada a ver com aquilo que está no discurso de quem está produzindo aquele conteúdo. Então, eu acho que a gente vai ver muito disso. Isso aqui ficou com muita cara de IA, vamos reduzir, vamos botar algum caco aqui, alguma mancha, alguma coisa, para parecer algo... Vamos tirar do CD e botar de volta no Parecer humano. para parecer algo criado por humanos, né? Então, ninguém está falando disso, mas aí é uma coisa muito da experiência desses últimos anos. Eu acho que a gente vai ser submetido a muito conteúdo como esse nessa próxima eleição. E aí eu acho que eu toquei assim, os pontos que me parecem os pontos de maior atenção, falei um pouco do cenário, e estou à disposição de vocês para outros temas que vocês queiram falar. O Antônio já tinha levantado a mão aqui também. Pode falar, Antônio, por favor. Desculpe, eu não tinha ouvido. Na época da faculdade, eu assisti um filme que foi nos indicado, na época era Mera Coincidência. Então, a criação, a manipulação, ela já vem de longa data, né? E hoje, com a IA, celular, você consegue fazer praticamente tudo já com celular e com requintes realmente muito bons, né? A minha preocupação fica, como é que fica a punidade, né? Como é que faz para punir essas pessoas, tanto quem cria quanto difunde, seja as big techs, aí, né, a pessoa pega, lança aquele material, sei lá, no Instagram, no Facebook, no TikTok, enfim, qualquer rede, e daí, às vezes, até penaliza a pessoa que consegue detectar. Mas quem colocou esse material, quem deu a plataforma para jogar esse material longe, não é punido. Diferente de quem é um veículo de comunicação, né? Eu, no meu portal que eu trabalho, num jornal, numa revista, facilmente pune aquela empresa. E agora as big techs, essas plataformas, não são punidas. Como trabalhar isso, ou você já tem algum caso que conseguiu punir alguém? A legislação eleitoral, ela tem previsão ali para algumas coisas que envolvam inteligência artificial, você não poder utilizar a inteligência artificial para ataques a outros candidatos, você precisa sinalizar aquilo que foi criado com inteligência artificial, você tem um período ali que você não pode publicar coisas na véspera da eleição e tal, mas é muito... a gente não tem uma base legal, assim, que resguarde as pessoas da desinformação e de conteúdos de desinformação gerados com inteligência artificial, né? Nós precisaríamos ter uma regulação, né? Eu fui por muito tempo defensor de uma internet mais aberta, em que as pessoas pudessem ter mais espaço para se manifestar. Acho que isso foi uma coisa importante até certo ponto, mas depois que a gente passou a ser mediado completamente por algoritmos,
Acho que esse espaço ele deixou de ser um espaço democrático, ele é um espaço que ele é totalmente definido, né, por algoritmos e por algum tipo de conteúdo que seja mais atrativo, que capture mais a atenção das pessoas, e o que captura a atenção das pessoas nem sempre e quase nunca é aquilo que realmente é verdadeiro, né? Eu sempre digo que a mentira é muito mais sexy que a verdade, porque você não tem limite para a criação, e para a verdade você está absolutamente limitado ao que os fatos te dizem. Então, a incapacidade da gente ter uma regulação, ela, obviamente, deixa esse ambiente absolutamente precário, né? Eu não acredito que em pouco tempo a gente vá ter algum tipo de regulação para isso. A própria PL, o 2630, aquele PL 2630, que eles chamam até hoje de PL das fake news, se vocês conhecem o último texto tinha a palavra desinformação uma única vez em todo o texto do PL, e se referia à questão de educação midiática. Não tinha nenhuma punição, nenhum ordenamento jurídico para aquela questão. Então, acho que talvez o desalento também esteja do lado de quem deveria estar buscando uma maior regulação, né? Não acho que esse Congresso seja um Congresso capaz de fazer isso, de levar isso, mas a gente vai ter um novo Congresso pela frente, talvez a gente devesse estar tentando influenciar ou identificar candidatos que pudessem ser parceiros em algo assim, né? Não é uma coisa fácil, eu não falo em nome de nenhuma instituição aqui, não é, o Projor é muito pequenininho para comandar algo assim, mas eu acho que a gente precisa ter muito rapidamente regulação sobre isso, talvez uma regulação que possa beneficiar o trabalho jornalístico de uma forma mais ampla, não concentrado só nos grandes veículos. Os grandes veículos estão fazendo já algum tipo de associação com as IAs, né, para várias coisas, não só para licenciamento de conteúdo, mas é muito difícil que pequenos veículos consigam fazer isso depois que os grandes veículos já tiverem feito, né. Então, se protegendo um pouco de direitos autorais, né, mas usando IA também. A IA, eu não quero demonizar a IA, acho que tem várias coisas importantes que a IA pode nos ajudar e ajuda, mas para essa questão do conteúdo, tem uma discussão muito em cima de direitos autorais e pouco em cima da integridade da informação que circula e que é criada por esses instrumentos, né? Não sei se te respondi, Antônio. Rainho? Sim, então, a minha questão, Sérgio, também boa tarde, Regina, colegas, continuando o que o Antônio falou, essa dificuldade de regulamentação que o Sérgio colocou, do Tribunal Eleitoral, tem umas normas muito precárias, né, para falar, que acontece todos os dias, ataques à questão eleitoral, até fala dele, não acontece nada. Mas, assim, eu queria falar, Sérgio, assim, da responsabilização das empresas, porque a desinformação, ela dá dinheiro. Então, tem essa questão do pessoal que desinforma para fins políticos, que está funcionando muito bem, e aqueles que pegam esses prestadores de saúde, são que dão muito dinheiro, né, tem muita... Aí, ninguém regula isso. Conselho Regional de Medicina, não. Eu acompanho alguns desses sites de saúde, a maior parte não é médico, já consultei o nome deles, o CRM é tudo falso. Ninguém está vendo isso. Outra coisa, o Google. Então, vamos dizer assim, responsabilização. Quem paga por isso, quem distribui? As grandes redes sociais. Aí o Google, de forma cara de pau, patrocina aqui no Brasil, um monte de iniciativas, de educação midiática. Eu acho isso até cômico, entendeu? Faz parte do problema e está pondo dinheiro e quem diz que está fazendo trabalho de educação midiática, né? Fazendo aquelas campanhas de latinha, né? Na escola, né? Essa reciclagem que não funciona nada, porque a maior parte dos consumidores são industriais, não é consumidor doméstico, entendeu? Então, assim, Luca, então outra coisa assim, empresas que são citadas em desinformação, outro dia um maluco também falando que a Honda ia sair do Brasil, porque não sei o quê, blá, blá, blá.
que a Citroën estava quebrada, essas empresas podem estar sendo afetadas na sua imagem. Eu não vejo nenhuma delas processar quem está fazendo, quem está distribuindo isso, que dá para pegar esses caras. Não parece. E elas também põem dinheiro, porque quem está pagando a desinformação são empresas privadas fazendo propaganda. Então, assim, a responsabilização do ente privado disso, né? Que eles estão pondo dinheiro e eles não estão fazendo nada quando a sua marca é citada numa desinformação. Assim, o grande financiador da desinformação é a publicidade, não tem dúvida nenhuma disso, né? Eu acho que a maior parte das empresas não faz ideia de que a sua publicidade está sendo exibida em sites que são sites que distribuem desinformação, e tem canais que disseminam desinformação. Eu acho que tem tanta coisa para fazer. Eu nem sei por onde começar, assim, a te responder, porque realmente tem muita coisa para fazer. Ontem foi lançada uma coalizão pelo Instituto Ethos, foi lançada uma coalizão contra a desinformação, que eu acho que é um início interessante, assim, para lidar com isso, que é que eles estão querendo mostrar para as empresas qual é o papel que elas têm, qual é o dano que a imagem e a reputação das suas marcas pode ter com a desinformação, e tentando trazer um pouco para esse ambiente a discussão. As pessoas não fazem ideia desses mecanismos, me parece, assim, né? A não ser quando elas sofrem mesmo algum ataque, alguma coisa muito mais específica, assim, né? Mas acho que elas não sabem o quanto elas colaboram com publicidade para dar sustentabilidade a esses canais e essas redes. E aqui, bom, assim, eu preciso fazer um alerta, que é o seguinte: o Google e a Meta patrocinaram a Comprova desde o começo, não patrocinam mais. A gente nunca teve, de parte deles, qualquer tipo de solicitação de, olha, fazer algo assim ou fazer assado. Era um dinheiro que a gente não tinha como tirar de outro lugar, né? A gente não tem uma cultura de financiamento desse tipo de coisa no Brasil, são poucas as organizações que conseguem fazer isso. O jornalismo está depauperado, então precisa recurso para financiar isso, e era um recurso que se tinha, e a gente utilizou esse recurso consciente de que, olha, pode ter um conflito de interesses aqui. Nunca escondemos que recebemos isso. Foi importante, eu acho que para desenvolver o trabalho, mas agora isso praticamente acabou, né? A Meta ainda mantém um programa com algumas agências de checagem, aquele programa lá, mas extinguiu isso nos Estados Unidos, ainda manteve esse ano no Brasil, não sei como será daqui para frente. Mas a cada vez eles não só tiraram o financiamento, como dificultam o trabalho, né? Você tem cada vez menos condição de fazer monitoramento. Então, assim, a gente nunca seguiu a agenda, a não ser considerando que a agenda também era de enfrentamento à desinformação naquele tempo. Não sei se isso continua sendo, né? Depois do discurso do Zuckerberg no ano passado, atacando as agências de checagem e dizendo que era algum tipo de censura que estava sendo operado, ficou muito... Eu acho ruim, viu, para o jornalismo e para a sociedade não ter recursos, principalmente para checagem. Acho que a checagem eleva o jornalismo a um nível muito importante, assim. A gente faz, acho que na checagem, quase uma operação padrão, assim, em termos de os princípios que são utilizados, a questão da transparência e tal. Se faz um excelente trabalho de investigação. A agência Aos Fatos está lançando agora uma série de documentários sobre desinformação, que é bárbaro,
é fantástico. Eles lançaram primeiro, acho que na Acho que semana precisa passada. ser, ô Sérgio, acho que essas coisas precisam ser compartilhadas, né? Sim, Lança, mas eu acho que tem que aproveitar a existência das associações, que tem os associados, que são as empresas, as editoras, os jornalistas, para divulgar isso, né? Acho que isso é importante, né? Porque às vezes a agência cria, divulga, mas não faz uso de toda a cadeia que existe, que pode é, divulgar isso e ajudar muito, né? A gente tem 2 perguntas, a gente está no horário, eu vou Já pedir estamos super. tanto para o Hélio quanto para a Margot, para eles serem assim, absolutamente objetivos na pergunta, por favor, e se de repente, e o Sérgio também ser Tá objetivo na bom. resposta. Eu tinha levantado e abaixei, mas era só para responder para o Rainho, que como a gente sabe que o problema são os algoritmos, e se as empresas que usam esses algoritmos e que criam esses algoritmos, que propagam e põem lá em cima tudo que é mentira, tudo que é briga, tudo que é ódio, coloca na primeira página do Discovery tudo que é porcaria, aí você fala, como que eles vêm e patrocinam um curso para jornalistas sobre desinformação ou uma operação sofisticadíssima como comprova. Graças a Deus que patrocinaram, senão a gente nunca teria saído do lugar, né? Mas é greenwashing. Não, não fosse a culpa, não se teria dinheiro para muitas coisas nesse mundo. Detalhe, elas começaram a patrocinar, porque foi uma pressão governamental, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Elas falaram, não, tá bom, nós vamos patrocinar, vamos fazer o trabalho, nós vamos para a equipe de checagem, mas nós vamos contratar, vamos apoiar a empresa de checagem. Então, a intenção era boa e para superar a regulamentação, né? Ó, tá vendo? Nós estamos ajudando no trabalho. Depois, você tem razão, eles mudaram de ideia. Eu vou ser bem objetivo, nem vou fazer pergunta, eu vou só fazer uma ponderação. Eu concordo que as empresas de tecnologia têm seus interesses e e é um interesse dentro de um quadro de oligopólio, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente tem que manter o diálogo. Eu acho que a gente tem que conversar, estar próximo dessas empresas e valorizar dentro das empresas quem acena para a gente, né? Dentro das empresas, há muitos profissionais muito qualificados, jornalistas que já passaram por posições como nós estamos hoje, né? Então eu acho que a gente tem que manter esse diálogo e manter parcerias, sim, em paralelo, confrontos, né? Às vezes até jurídicos, né? Mas manter parcerias no convencimento, e aí eu acho que vale o convencer, eu não gosto de convencer as pessoas, mas eu acho que aí é importante que a gente faça isso, o convencimento a eles de que sem jornalismo eles não vão muito longe, né? Se forem sem jornalismo, muito provavelmente a gente acaba numa autocracia. Aliás, muitos deles têm parceria em vários lugares, aí, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que aqui no Brasil não há esse ambiente, e eu acho que é papel do jornalismo mostrar que não há esse ambiente, e que eles têm que fazer parceria com a gente e nos pagar quando usam o nosso conteúdo para IA, para treinar IA, para busca, enfim, tudo, pagar o jornalismo por isso. Então, esse é um tema que eu acho que a gente tem que voltar a discutir em conjunto, e manter essas parcerias. E eu quero dizer o seguinte, que a ANJ e a ANER mantêm parcerias com o Google, e aí eu quero destacar que ao contrário da Meta, o Google sempre manteve essa intenção de conversar com a gente. Isso é importante. E eu acho Sim, que é importante que a gente mostre como essa caminhada juntos que a gente faz resultam em avanços, até para mostrar para a Meta que ela está errada,
Ela está redondamente errada. E, aliás, é a Meta que sustenta mais vídeos de desinformação, sobretudo de serviços. São golpes, verdadeiros golpes. Sobretudo no Facebook. No Instagram, eu acho que tem um pouco mais de controle. Mas é isso, eu queria só colocar isso neste momento. Mas, enfim, vamos continuar conversando. Então, eu acho que é assim, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir ainda, né? Eu acho que vale, Sérgio, você voltar aqui um pouco antes da eleição, lá para setembro, para a gente falar novamente desse tema e ver o que está acontecendo, um raio-x das IAs, né? E, enfim, acho que vale a pena a gente sempre estar discutindo isso e não deixar de discutir. Não é à toa que o Summit da ANER vai ser justamente sobre isso, sobre as IAs, né? E o que a gente tem pela frente, tá? Então é isso, gente. Quero agradecer demais o Sérgio, um querido, um jornalista maravilhoso, e os outros jornalistas aqui presentes também. Estou muito feliz de você estar vindo, viu, Rainho? Gosto muito. Eu acho que quanto mais a gente discutir sobre esse tema, melhor, né? E, enfim, vamos deixar os canais abertos para discussão. Está convidado para voltar, Sérgio. Hoje, no Dia Mundial do Café, né? Café com a NER. Enfim, obrigada a todos. E a semana que vem não temos, que é feriado. Na última semana do mês teremos Café com a NER. Muito obrigada. E se inscrevam no Summit. Deixa eu só mandar um abraço para o Geraldo, meu querido amigo Geraldo Nascimento, lá na Gazeta de Vitória, que mandou uma pergunta ali, depois eu respondo para ele em separado. Ai, Geraldo, desculpa, Geraldo, não vi, Geraldo, me desculpa. Ai, Geraldo, desculpa, tá? O Ademar também está aqui participando, obrigada, viu, Ademar? Estou gostando de ver você aqui também. Obrigada, Margot, conheci você num Summit, e obrigada pela presença também aqui, tá? E obrigada a todos, obrigada aos meus amigos lá da rádio de Moçambique, dos jornais, das revistas de Moçambique, que estão sempre presentes aqui, agradeço a todos. Obrigada, gente, e até a última semana do mês, o último café. Obrigada, Sérgio. Maravilhoso como sempre. Tchau, tchau.